Olá, minha gente querida, o programa Eu e Você está no ar agora em novo dia e horário, todos os sábados às 11h30 da noite. Nós que há tanto tempo estamos aqui na CNT, há tantos anos, esperamos mais uma vez contar com a audiência de todos vocês. E para participar do programa de hoje, estão presentes mais uma vez o nosso deputado Gerson Berger e o amigo jornalista Pedro do Couto, que comentarão os assuntos da semana, que eu espero sejam do agrado, do interesse de todos vocês. Nós hoje vamos abordar a eleição do deputado Eduardo Cunha para presidente da Câmara Federal. Nós falaremos também sobre uma lei recente aprovada em Portugal e que concede a cidadania portuguesa a todos os judeus de origem sefaradi. Bom, minha gente, mas a grande e boa notícia da semana foi, sem dúvida, a demissão de Graça Foster da presidência da Petrobras. Afinal, ninguém entendia o porquê desta senhora continuar à frente da presidência da nossa maior estatal. Realmente era um mistério e, finalmente, esta semana, ela foi demitida para a alegria de todos nós. Eu acho que estava mais do que na hora. Esta mulher que trouxe um prejuízo tão grande à nação brasileira e que nós temos certeza ou quase certeza que se ela não está envolvida, ela foi omissa, enfim. Então eu fico muito satisfeita e tenho certeza que é a opinião de uma boa parte da população brasileira, não é isso, Gerson? Tereza, gente, esta é a resposta que todo cidadão brasileiro esperava na presidente Dilma. Afinal, não havia explicação para Graça Foster ser mantida na Petrobras após tantas denúncias de corrupção. Parece que a presidente Dilma levou um beliscão, só Deus sabe aonde, e acordou ao recorrer ao ministro Joaquim Levy e o presidente do Banco Central para ajudar na composição da nova diretoria da Petrobras. Vamos aguardar e esperar que o PT não interfira nas indicações. Muito bem, Gerson, nós agora vamos ouvir o Pedro. Quais são as suas impressões sobre a saída de Graça Foster? A situação de Graça Foster na presidência da Petrobras era simplesmente insustentável. Ela está no cargo desde 2012 e não conseguiu este ano, no passado, de 2014, concluir o balanço anual da empresa. Ela própria, ao apresentar um relatório de sua gestão no exercício passado, afirmou não ter certeza do rombo causado pela corrupção praticada na empresa ao longo de vários anos. Inclusive, empresas particulares se recusaram a auditar o balanço. Ela calculou por alto um prejuízo em consequência dos roubos praticados. Um bando de ladrões assaltou a Petrobras em 88 bilhões de reais, mas disse, ao apresentar o relatório, que não tinha certeza por quê. Aí a frase dela: não sei o que vem por aí. Portanto, a presidente da empresa renunciou ao seu próprio cargo ao admitir publicamente que não foi capaz de avaliar os prejuízos causados. Não podia permanecer à frente da principal estatal brasileira. Ô Pedro, mas você tem toda a razão, é um verdadeiro escândalo tudo isso, mas uma coisa é certa, como muito bem colocou o Gerson,
a população brasileira exigia a saída de Graça Foster, assim como o mercado financeiro. É só ver que em apenas 3 dias as ações da Petrobras subiram 30%. Imagina o estrago, o prejuízo que esta mulher trouxe à nação brasileira. Culpa de quem? Da presidente Dilma, que teimosamente a manteve à frente da Petrobras. Mas Gerson e Pedro, minha gente, de qualquer maneira, nós vamos continuar falando da política nacional e como não poderia deixar de ser, vamos falar da reeleição do presidente do Senado, Renan Calheiros, mas especialmente da vitória de Eduardo Cunha como presidente da Câmara Federal. Não resta dúvida que foi um fragoroso fracasso do governo Dilma. Afinal, Cunha teve 267 votos contra 136 do petista Arlindo Chinalha, de São Paulo. Vamos aguardar os resultados dessa vitória de Cunha, que carrega um ranço de insatisfação com o governo Dilma, já que nos últimos dias o governo promoveu mobilização pesada para que Cunha não fosse eleito. Ele, em seu discurso de posse, apontou inclusive a tentativa do executivo em interferir no resultado da eleição. Olha, eu confesso a vocês, Gerson e Pedro, que eu não me identifico em nada com o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, concordando apenas com uma de suas teses de defesa de campanha, quando ele dizia que o presidente do Legislativo não pode ser do mesmo partido do Executivo. E nisto eu concordo e tem sido a minha posição permanente na Câmara dos Vereadores, onde falta independência ao Poder Legislativo Municipal, sim. E o que a gente vê frequentemente é uma total subserviência ao Executivo, ou seja, ao prefeito Eduardo Paes. Gerson e Pedro, eu quero ouvir também o posicionamento de vocês em relação aí à eleição do deputado Eduardo Cunha. Tereza, embora concorde com a sua posição, ou seja, que a independência dos poderes estará assegurada quando os chefes dos executivos e legislativos forem de partidos diferentes, como propôs o deputado Eduardo Cunha em sua plataforma de campanha, no caso em questão, isso é falso, pois mesmo com a eleição de Eduardo Cunha, que é do PMDB, e o governo sendo do PT, existe uma coligação dos dois partidos. O PMDB é governo. E o vice-presidente da República, Michel Temer, é do PMDB. Diga-se de passagem, é o presidente da sigla. Então, essa decantada proposta de independência do Cunha, na prática não existe. Pode até ser que venha a acontecer, mas em função da pouca afinidade que parece existir entre Cunha e a presidente Dilma, que para alguns é visto como inimigo da presidente, o Congresso. Vamos aguardar, como você disse, Tereza. Vamos torcer para que Eduardo Cunha conduza a Câmara sem corporativismo e em benefício de um Brasil melhor, deixando de lado qualquer tipo de revanchismo. Esse episódio da eleição para a presidência da Câmara Federal, que culminou com a vitória de Eduardo Cunha, representou também uma derrota muito grande para o governo,
que se empenhou em favor da candidatura Arlindo Chinaglia e não obteve êxito. Os primeiros gestos de Eduardo Cunha na presidência da Câmara são de oposição ao governo federal. Por exemplo, o orçamento impositivo que ele quer implantar, tornando obrigatória a aplicação dos recursos contidos nas emendas apresentadas e aprovadas pelos parlamentares na lei de orçamento, que é para impedir o crescimento do PSD de Gilberto Kassab, que poderia abrir uma dissidência no PMDB. Outra coisa, o Eduardo Cunha apoiou abertamente a constituição de nova CPI para os escândalos da Petrobras. 3 posições, portanto, aí, contrárias às assumidas pelo governo. Será um obstáculo difícil para a presidente Dilma superar a sua presença no comando da casa. E, inclusive, é preciso assinalar o seguinte: maiores dificuldades estão a caminho. Porque nesta semana já foi publicado pelo Globo que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, já encaminhou ao Supremo 42 petições pedindo abertura de inquérito ou investigações sobre políticos comprometidos com o escândalo da Petrobras. O caso dos que detêm mandato parlamentar terá que ser resolvido também pelo plenário da Câmara. Mais uma dificuldade, portanto, para o governo. Olha, Gerson e Pedro, na verdade, o Eduardo Cunha está começando muito bem. Que ele continue assim. Reforma política se faz urgente. O orçamento impositivo também. Eu acho que é a hora das minorias, a hora da oposição também ter direito. Porque aprovado o orçamento impositivo, este orçamento não poderá ser remanejado e mais ainda, oposição e governo vão ter as suas emendas atendidas. Eu acho que Eduardo Cunha está no caminho certo e eu estou torcendo por ele. Mas, minha gente, nós agora vamos passar para um outro assunto. E nós temos falado tanto aqui no programa de intolerância, de preconceito, que ficamos muito felizes em poder trazer uma notícia muito boa diante do crescimento do antissemitismo na Europa, do preconceito, da intolerância. E nos chega uma notícia muito boa. Portugal acaba de aprovar uma lei que concede a nacionalidade portuguesa a descendentes de judeus faraditas que tenham sido expulsos de Portugal a partir do século XV, ou seja, perseguidos pela Inquisição portuguesa com a conivência da coroa. A ministra da Justiça de Portugal, Paula Teixeira Cruz, deixou claro que a lei não visa tratar de reparação histórica, porque não há como reparar o que foi feito, e ela tem toda a razão, mas que a lei nada mais é do que a atribuição de um direito. Acho este reconhecimento do governo português muito importante, principalmente quando o antissemitismo, como eu disse há pouco, é uma realidade na Europa e precisa ser combatido com muito rigor. Esta lei tem um simbolismo muito forte, ou seja, dizer a todos os judeus de origem portuguesa que voltem para casa, que as portas estão abertas. Além disso, é também, sem a menor sombra de dúvida, um contundente não ao antissemitismo vivido por outros países da Europa. Acho, Gerson e Pedro, que é um belo exemplo dado por Portugal. Não sei exatamente como os judeus faraditas, ou seja, de origem portuguesa, vão conseguir comprovar as suas raízes para terem direito a essa nacionalidade portuguesa, mas de qualquer maneira é realmente uma bonita e justa decisão do governo português. Gostaria de ouvir você, Gerson, e logo a seguir o Pedro do Couto, sobre essa lei do governo português, que, confesso a vocês, como portuguesa, me emocionou e me sensibilizou muito. Teresa, um reconhecimento muito importante do governo português.
que eu, como judeu, fiquei comovido por este gesto do governo português. Fantástico. O exemplo para essa humanidade que silenciou durante o Holocausto e nada fez para salvar tantos judeus que morreram neste Holocausto, 6 milhões. Afinal, nunca ninguém quis receber os judeus, nem na Inquisição, nem na Segunda Guerra Mundial. Nunca vi nenhum país ou governo defendendo os judeus. Claro que essa decisão do governo português não significa que não haja antissemitismo em Portugal. Claro que há, mas é uma forma de também combatê-lo. É preciso dizer que durante séculos, muitos judeus que se dizem cristãos novos não abriram mão da prática de sua cultura e religião. Muitos foram pendurados em cruzes e queimados vivos pelos que odiavam os judeus sem razão. Nada é mais elogiável do que a prática da democracia. Ver um governo democrático como Portugal, que oficialmente aprova uma lei que se dispõe a receber judeus, é extremamente positivo. Eu sinto-me orgulhoso, não sendo português, mas orgulhoso porque me casei com uma portuguesa, a Teresa. O teu povo, a tua nação, considero um pedaço do meu coração também. No Brasil, segundo uma pesquisa recente, existem 40 mil judeus separadistas, pois parte deles carrega em suas raízes a fuga da fogueira da Inquisição, que eu ainda há pouco citei. Resgatar a cidadania de seus antepassados através da sua, acho que deve ser motivo de muita emoção. Está de parabéns o governo português por essa iniciativa. É uma lição para o mundo que silencia diante da covardia que praticam sem razão contra o povo judeu, só por um fato. Sabem por quê? Porque é judeu. Ainda que possam haver dificuldades na identificação para chegar à nacionalidade portuguesa, simbolicamente é muito importante para o governo português. É como se dissesse, no passado Portugal errou, mas nós queremos corrigir no presente e dizer não à intolerância, não ao antissemitismo. Em Lisboa, no Lago de Rossio, onde numa única noite foram mortos em fogueiras 2.000 judeus,
existe um monumento em homenagem às vítimas da Inquisição. Foi inaugurado há 4 anos atrás. E eu e a Tereza estivemos lá. Na época achei que foi um bom começo em reconhecer o horror da Inquisição. É bom assumirmos a história como memória viva, crítica, ativa e vigilante. Silêncio da Igreja. No entanto, a lei aprovada agora, concedendo a nacionalidade portuguesa a todos os judeus de origem sefaradita, é digna dos nossos aplausos. Repito, estou muito orgulhoso de ter me casado com uma portuguesa, Tereza. Olha, Gerson, eu não tenho palavras de agradecimento. Você realmente me emocionou. Eu também me sinto muito orgulhosa em ser casada com você. Especialmente dizer que gosto muito, amo muito a minha pátria, Portugal, e amo demais o Brasil, especialmente minha querida cidade do Rio de Janeiro, a mais linda cidade do mundo. Mas ainda dando continuidade, quando você há pouco falou no Holocausto nazista, nós não poderíamos esquecer que Portugal deu ao mundo um grande filho, o cônsul Aristides de Sousa Mendes, que mesmo proibido por Salazar de emitir vistos para judeus, ele e seus 2 filhos escreveram à mão 30.000 vistos para judeus em Bordeaux, dando-lhes o passaporte para a vida e ao tirá-los da perseguição do maldito nazismo. O resultado de sua magnificação levou Salazar a destituí-lo do cargo e proibi-lo de advogar, fazendo com que tivesse que vender seus pertences pessoais para alimentar a sua família. Morreu na mais absoluta pobreza em Lisboa, em 1954, no Hospital da Ordem Terceira. Há uma frase de Sousa Mendes usada em Bordeaux, quando perguntado se não tinha medo da punição de Salazar, ele simplesmente respondia: se eu estou desobedecendo ordens, prefiro estar com Deus e contra os homens. Sousa Mendes foi homenageado em Israel com a mais alta distinção, uma medalha com a inscrição do Talmud: salvar uma vida é como se estivéssemos salvando a humanidade. E você, Gerson, também homenageou Aristides de Sousa Mendes pós-morte, aqui no Rio de Janeiro, com a mais alta condecoração, que é a medalha Pedro Ernesto, e que foi entregue ao então cônsul de Portugal no Rio de Janeiro. Também me orgulha muito dizer que Sousa Mendes era da minha saudosa terrinha, do meu querido distrito de Viseu. Eu e você tivemos a oportunidade de visitar a sua humilde casa em ruínas, numa cidadezinha chamada Cabanas de Viriato. Olha, a história de Sousa Mendes é realmente belíssima e uma lição humana que nos emociona muito. Eu vou passar a palavra para o Pedro e também ouvi-lo em relação especialmente a essa lei aprovada recentemente pelo governo português. São 2 momentos marcantes na história, estes assinalados pela atuação de Sousa Mendes, que contrariou sem temor o governo Salazar, que se manteve neutro durante a Segunda Guerra Mundial, da mesma forma que o resgate do passado em relação aos judeus pelo governo português, concedendo-lhe aos descendentes de tantos séculos a cidadania portuguesa. Não importa que a comprovação seja difícil, como foi dito aqui pelo Gerson, importa é o eco da medida, porque as coisas na existência humana são assim. Não adianta ver apenas o fato, é preciso ver no fato.
o resgate da história de condenação à Inquisição, que marcou um período grave, foi afinal reconhecido pelo próprio país que a praticou, junto com a Espanha, há séculos atrás. Foi um belíssimo gesto do governo de Lisboa ao voltar ao passado e mudar a memória do tempo. Está de parabéns o governo português. Bom, minha gente, com um assunto tão importante, nós estamos chegando ao final do programa, mas eu não poderia deixar de fazer um breve comentário. Afinal, esta semana, a semana que se encerrou, foi muito importante. Nós tivemos aí a posse dos deputados na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, na Câmara Federal, e eu não poderia deixar de dizer que o nosso deputado Gerson Berger, mais uma vez, tomou posse como deputado na última terça-feira. Gerson, eu te parabenizo, que você possa fazer um grande mandato, defendendo causas nobres, como você sempre fez, especialmente a sua luta permanente contra a discriminação, contra o preconceito e em defesa dos menos favorecidos. Parabéns mais uma vez, Gerson. Em defesa da vida. Em defesa da vida. Parabéns, Gerson. Obrigada mais uma vez pela participação no programa. Pedro, meus parabéns por sua participação. A você, amigo telespectador, o nosso agradecimento muito especial. Esperamos contar com a sua audiência mais uma vez no próximo sábado, às 11h30 da noite, aqui na CNT. Até lá!